estamos live. Malquistaro, tudo ali, Andreto. Bem-vindos a mais um Talks, right? E hoje eu tenho como convidada nossa honrosa Ângela Brito. Não bata bem, não bata bem. Muito obrigada por nossa presença. Então, como sempre, nós começa nosso Talks. O objetivo é dar visibilidade a artistas. Olá! Olá! Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo? Acho que eu tô ouvindo baixo só. É? Ok. Então vamos. Não sei. Eu tô ouvindo, um pouquinho baixo, mas tô. Então, como é que foi o dia de hoje, Maquibei? Cima sempre, corrido. Antes de mais, muito obrigada por aceitar o convite ali na Esta Talks. Se imagina para antes, Talks é uma maneira que no acha de trazer mais conectividade entre artistas de e na Cabo Verde. Eu quero usar esse espaço para fazer com que artistas se conheçam mais companheiro. E então, muito obrigada, Ângela Brito, está conosco desde Brasil, a partir do Brasil aqui conosco. Então... Obrigada pelo convite também. Adorei. Eu acho que vai ser bem legal essa horinha de conversa. Então, eu já conhecia, este é Sandro Fonseca, a outra parte Prazer. da equipa. Prazer, Ângela. Tudo bem? Então, conta-nos quem que é a Ângela para eu poder saber. Eu sou realmente... Peraí, vou tentar colocar o fone, porque eu realmente tô ouvindo muito, muito baixo. Aí não sei se sou eu também, né? Pode ser. Acho que fica mais perto. Icone melhora. Vamos lá. Alô, tudo Sim. Consigo ouvir melhor. Ok, nós também estamos a ouvir-lhe melhor. Com fone? Então pode ser. Então vamos assim. Ok. Então pode repetir a pergunta? Sim, dá para perguntar por dizer-nos quem que é a Ângela Brito. Não poder ser um coche. Quem que é a Ângela Brito? Olha. Enfim, eu acho que é muito difícil a gente se definir, né? Ó, a Ana Silvia. Ai, oi, Silvia! Seu som está ótimo, o som deles que está muito baixo. Ok. Eu também estava ouvindo mais baixinho, mas enfim, vamos tentar prosseguir aqui. Eu acho que é sempre muito difícil a gente se definir, né? Quem que é a Ângela Brito? Oh, Deus, não sei. Bom, sou uma mulher cabo-verdiana, que vive na diáspora no Brasil, já há 30 anos. Tenho uma marca de moda, que é a minha paixão. Tenho uma filha de 12 anos, maravilhosa. Enfim, acho que sou uma pessoa comum. Eu acho que é muito difícil a gente se definir quem a gente é, não sei. É mais fácil falar da minha marca do que falar de mim. Porque eu sou muitas coisas. Sou geminiana, para começar. Então, quando você é geminiano, você já tem 1000 camadas ali. Então, eu sempre falo para as pessoas que nem eu sei direito me definir, porque, enfim, eu sou um misto de tanta coisa. E eu gosto de ser assim também. Não é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto dessas muitas camadas que eu sou, que me atravessam. Eu gosto dessas muitas Ângelas que conversam.
E aí, de vez em quando, você cansa de uma, você fica com outra. Então, eu acho interessante quando você tem vários lugares seus que você acessa. Então, eu acho que é isso. Eu sou um. Quando às vezes eu falo que eu sou multidisciplinar, né? Tenho várias áreas de interesse, várias coisas que eu gosto. E até a minha maneira de gostar de moda, ela é transpassada por várias outras coisas. Que eu adoro arte, adoro história, sou fascinada por música, eu sou movida à música. Aí eu vejo isso na minha filha de 12 anos que não consegue nem tomar banho sem música. Aí quando eu falo para ela, ela leva a minha cara, eu, ok. Porque, enfim, se ela não tiver música, nem isso ela vai. Então, são tantas. Cinema, gente, eu sou do tipo que, sei lá, do nada eu falo assim, não, eu preciso ver um filme, eu preciso. Então, eu me interesso por N coisas, então acho que eu sou várias camadas, assim, que Nice. indefiníveis, sei lá. E eu gosto E, dessa liberdade de não conseguir se definir e só ser. Gosto muito disso. É, e esse que ser humano tem que ser, né? Esse que esse que criatividade continua sempre, flui, porque diversidade de interesses, diversidade de, de, de captação de coisas, né? Eu não, sim, na minha casa tá funciona. Então, acho que se tá funciona, tá tudo direito, não? Na minha casa, acho que, enfim, é como eu sou e já tive questões com isso antes. Hoje em dia não tem mais, eu falo, é isso. Às vezes alguém fala, eu estava esperando isso, dessa coleção, eu falo, logo comigo, nem eu sei o que esperar às vezes. Eu falo, sinceramente, quando começo, esse é um processo tão visceral que eu só deixo me levar. Óbvio que eu sempre sei o que eu quero no final, mas tipo, não fico também muito presa em definições. Então, enfim. é. Então, Ângela, conta-nos uma língua para. Vê se não te uma boa a partir do Brasil. Conta-nos como é que a Ângela vai parar no Brasil. Como é que o percurso de vida. Enfim, na verdade foi muito por acaso. Mas, como eu não acredito em acasos, eu não acredito em coincidências, eu sou uma pessoa que não acredita em. Para mim, tudo é milimetricamente planejado, não acredito realmente em coincidências. Então, óbvio que não foi. Mas nunca foi minha intenção vir para o Brasil. Eu cresci em Portugal, então, e no sexto ano do ensino médio, fui para Cabo Verde. Então, eu fiz o sexto, sétimo lá e o ano zero. E, bom, tecnicamente, pensei, vou voltar para Portugal para fazer o curso superior, porque era o mais óbvio, né? Ah, eu queria fazer moda, não consegui bolsa de moda de jeito nenhum. Tentei, imagina isso na década de 90 era impensável. Mas não que eu não tenha tentado, tá? Eu tentei porque eu sou dessas, insistente. E então eu achava, não, vou para Portugal. Mas quando saíram as bolsas de estudo, eu tinha pego Niterói, Brasil. Então foi assim, um belo de um susto. Mas, enfim, rapidamente eu vi que foi tudo como tinha que ser. O Brasil, eu falo que eu tenho dois países, eu nasci num, e eu acho Brasil e Cabo Verde muito parecidos. Eu falo que Cabo Verde é um Brasil em ponto pequenininho, real. Assim, eu chego lá e não vejo muito. Eu falo, gente, assim, países irmãos. Então, eu sempre falo assim, deve ser um karma, né? Nascer em Cabo Verde e parar no Brasil é um karma de vida, eu já entendi. Porque eu acho que eu tinha que vir para cá mesmo, porque eu não só me encontrei, é um país que me acolhe, enfim, como eu consegui realizar as coisas que eu queria, que desde o início eu queria fazer moda. Então, assim, talvez se eu tivesse ido para Portugal, eu nem tivesse tido essa oportunidade, não sei, a gente nunca sabe. Mas como as coisas são como tem que ser,
Então, vim parar no Brasil, estudei engenharia por 4 anos, não me formei, mas estudei por 4 anos, quase me formei, acabei me formando em 2 outras áreas tecnológicas, de engenharia, de telecomunicações também, e antes de terminar, eu já estava estagiando numa empresa corporativa enorme, a maior do Brasil, a Embratel, e fiquei lá 4 anos e depois fui para Globo.com, também fiquei 4 anos. Então, e é só então que eu. Mas enfim, quando você vai ver essa minha trajetória, parece desligada da moda. Ainda hoje eu estava numa reunião que estava perguntando, mas como começou? Eu falo, cara, eu não sei mais como responder essa. Não tem um começo. Eu já nasci com isso dentro de mim, não tem um começo, não tem como responder um começo. Porque eu fui mesmo para engenharia, eu ia com revista de moda e livro de moda dentro do livro de engenharia. Porque eu ficava olhando. Bem sério isso. Quando eu fui trabalhar, eu tinha que ficar escondida para os meus colegas de trabalho não me verem com o livro de moda. Aí eu ficava no computador e com o livro do lado. Sei lá, e não era porque eu pensava em trabalhar com moda, é porque simplesmente eu queria estudar, eu queria saber. Então, enfim, foi assim que eu vim parar no Brasil. Aí depois eu finalmente criei coragem, saí da área tecnológica e fundei a minha marca. Então, mas vim fazer curso, vim estudar engenharia. Isso, eu acho que isso também é muito encorajador para nós, porque nós dois somos também pessoas que não terminaram o curso. Então, isso para dizer que o fato de terminar ou não o curso não quer dizer que você vai ou não vencer, né? Sim, não tem nada a ver. Na verdade, foi até uma escolha, Isso. porque eu já estava já fazendo há 4 anos. Mas eu sempre soube que não trabalharia com isso. Yeah. Exato. Se eu for pensar, eu sempre uma pessoa que eu meio que sempre soube. Eu não sei explicar como é que eu sei, mas eu sei. Então eu sabia que não trabalharia, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava avançar, até porque para fazer um curso de moda na época, por exemplo, o fato de ter começado a trabalhar é porque eu já tinha pesquisado todos os cursos de moda que tinham no Brasil. Eu estava assim, gente, eu preciso trabalhar para fazer esse curso. Então, era uma maneira de ter dinheiro, porque a nossa bolsa, vocês imaginam, é irrisória. Então, a minha bolsa de estudo não ia me permitir fazer um curso de moda jamais. A faculdade, na época já era, sei lá, 800 e tal reais, isso mais de 20 anos atrás. Então, assim, não tinha como. Então, eu precisava trabalhar para poder fazer o curso de moda. Então, e esse o caminho. Eu sou uma pessoa que não bato muito a cabeça na parede. Esse é o caminho, é esse o caminho e vamos seguir esse caminho. Não paro nem 2 minutos para pensar. É isso. É isso que tem? É isso que a gente vai fazer. Depois lá na frente a gente vê o que dá, enfim. Onde estava a ideia? Muito bom. Agora, aproveitar e te agradecer tudo quem te nesse live. Mais uma vez, bem-vindos a essa conversa. Ângela Brito. Nós também avisamos que tem um caixa de perguntas ali de baixo. Todos já pergunta, algum comentário que eu queria para falar com a Ângela, para depois agora, para não bem espiar um por um e para me responder. Eu vou falar porque eu acho que tem muito brasileiro aqui. Ok. Então, eu acho que muita gente não vai entender o crioulo. Aí, tem uma caixa de pergunta aqui embaixo. Quem quiser fazer perguntas pode. E aí depois ele vai pegar essas perguntas e eu vou responder. Enfim. Mas eu estou a ver também muitos cabo-verdianos. Ai, que maravilha! Então, hoje eu estou num dia muito focada. Hoje eu estou num dia focada em treinar meu crioulo. Então, vamos.
Eu se pergunto. Yeah. Patrícia Silva aqui comentou aqui, fã de carteirinha dessa mulher, é uma grande atriz do teatro de Cabo Verde. Ai, Que já que fizemos lindo, entrevista. prazer. Tem um Talks aí também. Aham. E eu tenho uma pergunta para si, tenho uma pergunta apanhar, que se coisa que te inspira como artista? Olha, tanta coisa. Tanta coisa. Enfim, eu sempre falo que para você criar, você precisa ter muitas camadas. Muitas. E outra, assim, porque por mais que você goste, eu sempre falo que zero mais zero, e sempre a engenharia é uma coisa que não sai da minha cabeça, entenda. Eu entendo porque que eu fiz engenharia antes, que eu já tenho uma cabeça muito matemática em algumas coisas, por incrível que pareça. Eu acho que zero mais zero é zero. Então, se você não tem se você não tem onde se inspirar, onde pegar a informação, se você não tem gavetinhas, eu não sei. Acho que você. Porque, pensa bem, quando. Moda. Se eu me inspiro em moda para fazer moda, eu estou fazendo mais do mesmo. Certo? Então, eu preciso me inspirar em outras coisas, principalmente coisas que me atravessam num lugar único como Ângela, para poder criar algo Ângela, único, com a minha identidade. Então, eu realmente sou uma pessoa que estou o tempo todo ouvindo música. Eu gosto muito de história. Eu acho que uma das coisas que mais. Eu achava que era arte, que realmente eu sou aficionada por arte. Mas eu acho que história é o que mais me fascina desde que eu sou criança. Porque se eu tenho um tempo livre, assim, que eu não estou, sei lá, estudando um livro de moda, eu estou no Wikipedia, eu sempre falo, cara, a geração de hoje não sabe como ela é sortuda. A gente tinha que ir pro Atlas, pra enciclopédia. Eles têm tudo na mão deles, mano. Então, assim, se eu tô sem fazer nada, eu nunca tô. É exato, você tem tudo ali na sua mão para você pesquisar. Então, assim, eu passo muito tempo lendo sobre história. Então, eu acho que isso me fascina muito. É uma das minhas áreas de inspiração, é a história da humanidade, porque eu acho que você consegue, em qualquer época, entender a época através da história. Óbvio, também a história é para isso. Mas, através do vestuário também, você consegue entender uma época através do vestuário. Então, a história ela é muito rica, porque ela traz muito de arte, muito de sociedade, muito de culinária, muito de vestimenta, muito de religião. Ela traz muito de tudo. Então, acho que por isso é a minha maior, minha maior ferramenta de pesquisa é a história. A arte, gosto bastante, música, mas eu também olho muito para o continente africano. Sempre me fascinou, assim. Eu, enfim, não é uma coisa de outras vidas. Às vezes até olha assim e fala assim, não sei não. Talvez não tenha encarnação, eu nem tenha sido africana. Mas depois eu vejo a minha paixão e falo, não, acho que eu já fui, mesmo que não na última, em alguma já fui. Porque realmente é um continente que me fascina, a nossa cultura me fascina muito, a nossa música, a nossa culinária, a nossa maneira de ser. Eu sou uma pessoa que realmente me encanta os olhos, assim. Acho que a gente é belo, acho que a gente é maravilhoso, acho que a gente é estiloso, acho que a gente tem tempero, acho que a gente tem. Então eu olho muito para o continente para muita coisa. Então as minhas pesquisas são sempre muito atravessadas. E isso é incrível porque aí volta na questão da história. Porque, por exemplo, é muito difícil você pesquisar no continente que não seja história, porque tudo que você vai encontrar de informações, ela está intrinsecamente ligada aos livros de história, que não tem muita documentação. O africano ele não tem muita documentação de fotografia. Isso é uma coisa muito recente, até para cabo-verdiano. Eu, por exemplo, eu tenho muita documentação de foto, mas o meu pai tinha uma câmera em casa. Meu pai tirava fotografias, meu pai não era fotógrafo, mas era o hobby dele. Ele revelava as próprias fotos desde a década de 60. Então, eu tenho a sorte de ter, né, isso na família e com isso ter um registro de fotos de criança, bebê, muito grande. Mas não é uma coisa comum, né? Esses dias eu estava falando com a minha mãe, esses dias mesmo, nos 2 dias, não sei o que eu estava falando, aí minha mãe falou assim, então como é que eu vou fazer isso se eu não tenho fotos de infância?
Aí eu falei pra minha mãe, aí você imagina na sua cabeça. Yeah. Você com 9 anos e faz. Então, assim, então, na África como um todo, você não tem esse registro histórico de moda, de arte, de música, mas você tem um registro histórico documentado de outra forma, com o olhar, claro, do colonizador. Então, a pesquisa, quando você vai pesquisar moda, vestimenta, tradições, você tem que ir para esses livros de história se você quer encontrar alguma coisa. Mesmo em Cabo Verde, para você encontrar qualquer coisa a nível de vestimenta, você tem que ir nas fotos de família, Yeah. né? É onde você encontra documentado a maioria do. Então, assim, isso é uma coisa que me fascina. Eu sou uma pessoa catadora de fotos. Eu sigo todo e qualquer grupo de Cabo Verde só para eu colecionar fotos. Então, eu tenho um arquivo muito grande, porque eu vivo colecionando essas fotos de famílias que as pessoas vão postando de décadas, esses sites que trazem, que tem dos imigrantes, principalmente, entendeu? Então, alguém falou história oral? Sim, ou história oral. Eu sou uma pessoa que sempre prestei muito. A minha mãe treina essa lava, ela vai confirmar aqui. Eu sou aquela que estava sempre de pequena sentado lá de um velho ouvindo. Porque eu tenho gravação do meu avô de horas falando porque senão eu ia perder aquilo. Senão eu ia perder aquilo. Meu avô morreu com 97 anos. Então, se ele não falasse, quem ia saber? Então, hoje em dia, por exemplo, minha mãe fala: o que o papai falou para mim? Porque eu gosto. A história oral também ela é importante que você ouça, porque como você conhece a sua história, seus antepassados, enfim, o local de onde você vem. E mesmo aqui também, com a minha família daqui, minha sogra, meu sogro, eu gostava muito de ouvir, porque é uma maneira de você aprender. Isso é muito importante. Uau, eu fico mesmo muito feliz, inspirada de ouvir isso. Eu também sou uma pessoa apaixonada por história e quase todos os trabalhos que eu faço têm um fundo disso. E eu acho que a história em Cabo Verde é algo muito precioso, porque muito foi apagado, Sim. principalmente da época 1900, dos vários registros de fome, especialmente na Ilha de Santiago. Houve mesmo um esforço colonial para o apagamento de muitas histórias. Então, é algo que eu acho que cada um de nós, como artista, que eu sou do tipo que acredita mesmo que o artista tem de tentar ser, de alguma forma, um espelho do que quer que seja. Então é muito importante que pesquisemos, nem que seja um pouquinho. E falou um bocado sobre... Você costuma ouvir podcasts? Não? Eu ouço alguns, mas numa área muito específica de interesse, que é a espiritualidade. Então, não sou uma pessoa que ouve. Então, eu tenho uma área muito específica que eu estou sempre ouvindo, mas uma coisa particular minha. Ok. E como é que surgiu a marca Ângela Brito? Tipo, já disse que sempre quis fazer moda e depois abriu a sua marca. E como é que avalia esses anos? Então, a marca, na verdade, no início eu não sabia se eu queria ter marca. E engraçado que várias pessoas que me conhecem de antes falam, não, você sempre falou. Mas eu acho que eu não falava, talvez com essa intenção, porque eu realmente eu queria ter algo onde eu pudesse. Eu precisava ter. Por exemplo, eu por muito tempo tive um blog, depois tive um blog que é fechado. Eu ainda tenho um blog fechado. Porque eu preciso botar minhas ideias para fora e só eu estou ali vendo, eu não preciso que as pessoas vejam. Mas assim, eu queria ter um lugar de expressão, onde eu fosse livre, onde eu pudesse efetivamente me expressar. Então, e aí eu fiquei um tempo, ainda quando eu parei de trabalhar na área de telecomunicações, eu fiquei pensando se eu realmente queria ter uma marca, porque às vezes eu vejo tanta gente querendo ter marca e eu estou sempre querendo entender por que elas querem ter marca. Porque assim, você precisa ter alguma coisa
a dizer para você poder criar uma marca. Senão, qualquer coisa você vai fazer. Tipo, imagina eu adoro comer, mas eu não sei cozinhar tão direito. Cozinho bem male-male. E aí, imagina, agora eu quero ser chefe. Eu falei assim, mas por que você vai ser chefe? Você nem sabe cozinhar direito. Tipo, você gosta de comer. Então, às vezes, assim, entender esse lugar. Eu gosto de vestir, eu gosto de comprar, ou eu gosto de ter marca. Que são coisas muito distintas. E eu acho que, às vezes, as pessoas, elas não entendem exatamente o que elas querem. E uma maneira que eu falei, eu vou tirar um tempo e vou pensar efetivamente vivenciando aquilo todos os dias para entender se eu quero ser consultora de estilo, se eu quero ser produtora, se eu quero ser stylist, se eu quero ser realmente ter uma marca e criar, se eu quero fotografar, o que que eu quero fazer? A fotografia de cara eu já entendi, não quero. Então, assim, já descartei um. Mas, por exemplo, eu amo consultoria de estilo, eu amo. Tem várias partes que eu amo. Mas, assim, por exemplo, durante o tempo, por um tempinho, fui consultora, amo até hoje, eu vejo como isso muda a vida das pessoas, impacta. Mas, para mim, era chato, porque eu não sou uma pessoa muito vaidosa, eu não sou uma pessoa muito ligada em roupa. Assim, eu compro algo, adquiro algo, porque aquilo ali vai num lugar meu que me atravessa. Aí eu levo para casa. Se não for assim, não vai para minha casa. Não vem para minha vida. Não vejo por quê. Então, a consultoria, ela ficava nesse lugar, meio que um lugar que não me preenchia. E aí foi depois de 2 anos, em casa, com o ateliê em casa. Olha, maluquice, nunca mais. Não, nunca mais, eu passei por isso mesmo. Mas depois de 2 anos testando, aí eu falei, é isso que eu quero, eu acho que eu já sei o que eu quero dizer, o que eu tenho a dizer, eu tenho algo a dizer sim, eu sei qual é a minha construção de roupa, eu sei qual é a minha identidade de marca, eu sei. Então, assim, pronto, é isso. A partir daí também me joguei, como diz uma amiga, sem olhar se tem paraquedas lá embaixo, depois você foi olhar se tinha um colchão, mas enfim, essa sou eu. Então, quando eu fui abrir a marca, eu já tinha passado por um processo em casa, meio que pensando se era aquilo, se eu não ia perder tempo. Porque acho que a gente tem um tempo muito curto de vida para ficar perdendo. Eu acho. Acho que a gente não tem muito tempo a perder. Então, assim, só vai. Quando alguém fala, não sei, não, eu falo, gente, vai, só vai, depois você volta. Tipo, enfim, você nem tá entrando numa. Você nem tá entrando numa nave espacial para ir para Marte, trancado. Depois você sai e você volta. Sei lá, as pessoas vão para as coisas como elas estivessem indo para a Lua e nunca mais fossem voltar. Não, querido, se não der, depois você entendeu? Porque eu acho que é sobre experimentar. Eu sei, eu sou palhaço. Mas eu acho que é sobre experimentar, entendeu? Vai, experimenta, sabe? Que bom, legal. E aí, então, eu entendi, não, eu acho que eu tenho algo, sim, a falar, a acrescentar. E aí foi então que eu, com convicção, eu criei minha marca. Se não, eu teria feito outra coisa dentro da moda, porque eu realmente não sou uma pessoa que gosta de ficar perdendo tempo, de muita firula. E também sem expectativa. Quando eu criei a marca, eu não tinha expectativa. Ao mesmo tempo, tem coisas que eu só sabia. Não sei, só sabia. Tipo, quando alguém falava na faculdade, mas não tem negros no Brasil na moda, ou não tem alguém. Você já viu uma negra na São Paulo Fashion Week? Eu só olhava e pensava assim, mano, não tem primeira, não tem problema. Sei lá, são coisas que você só sabe também. Mas não era um objetivo, porque o objetivo é o mesmo de hoje. Que é isso, é passar o dia inteiro dentro do meu ateliê, construindo e pesquisando. E assim, é o que me dá prazer, é essa caminhada do dia a dia. Eu falo que é muito prazeroso ir desfilar na São Paulo Fashion Week e tudo isso, mas aquilo ali dura alguns minutos. O processo, eu sempre fico muito saudosa depois do processo com a minha equipe. Eu fico assim, ai meu Deus, porque o processo que você se envolve é tão rico, a troca é tão incrível, é tão visceral. Então, assim, e isso é o caminho. Se você não tem. Por isso que eu falo, você vai cozinhar, você precisa gostar de estar em cima do fogão, sei lá, com aquele bafo quente, cortando coisa, porque o processo é a sua vida. O resto dura assim alguns. Então você tem que entender. Quando eu estou dentro daquele processo, eu gosto.
Eu gosto de estar na mesa de modelagem, eu gosto de sentar numa máquina de costura, eu gosto de testar, eu gosto de testar uma modelagem 10 vezes e, putz, voltar para o início, voltar para o início, voltar para o início, que não era... Então, você tem que gostar de processo. Senão, o que você está almejando como finalidade, aquilo ali, ele é alguns minutos. Espetáculo. Agora, só para relembrar pessoas que nos perguntam ali no comentário, Balina Calcaixa, outra chave de comentário, pergunta, assim, para não perder. Porque cada vez que entrar uma pessoa, senão não te bate a perder não de like. Então, Ângela, é muito inspirador ouvir falar, boa história, boa convicção, boa maneira que vou trabalhar, maneira que vou e vou trabalhar a vida. Manda como é ali no comentário, um monte de gente dizer inspiradora, nunca está com você e ganha assim, vou te inspirar. É prazeroso estar aqui de palavras boas. E também eu queria perguntar, nesse percurso de moda, de Ângela Brito, qual foi o maior ganho, ou qual que durante esse percurso artístico, uma coisa que marcou na tua vida? Foram várias coisas, né? Né? Começando pela experiência que você ganha ao longo dos anos. Esse ano eu faço 10 anos de marca, então não é igual quando você começa no início, que você pode ter todos os sonhos do mundo, mas existe a inexperiência, ainda mais eu que nunca tinha trabalhado para ninguém e nunca tinha trabalhado na indústria da moda. Nunca. Eu sempre tinha sido autora, ainda sou, nunca trabalhei. Mas assim, no início você é completamente crua. Então você aprende fazendo. Tudo que eu sabia foi que eu sou aquela pessoa que estou o tempo todo em cima do livro lendo. Então eu falo que eu sou autodidata, mas assim, a prática e a experiência, elas valem muito mais do que muita coisa que você está lendo. Então eu aprendi fazendo. Então em 10 anos você ganha uma confiança, né? Por exemplo, cada vez que sai uma coleção, cada vez que você vai desfilar, é cada vez melhor. Porque você tem uma experiência ali de muitos anos, então você meio que já sabe como tudo funciona, é completamente diferente. Mas eu acho que o ganho maior, engraçado, nunca tinha me feito essa pergunta dessa forma. Vamos lá. Eu acho que o ganho maior, assim, hoje em dia, é como eu acho que eu apostei na minha autenticidade e fui. Acho que hoje em dia, entender que foi a aposta certa, eu acho que isso é uma coisa incrível. Porque assim, ah, eu, eu venho de Cabo Verde. Várias vezes antes eu falava alguma coisa que eu gostasse, e tinha alguém falando, mas isso é tão antigo, isso, aquilo lá, mas isso não. Aí eu falava, ok. Mas eu nunca ligo para isso, não. Eu falo até nos meus desfiles, quando alguém fala, não sei, eu achei isso estranho. Eu sempre levo como um elogio, adoro, quando alguém fala que isso é estranho. Porque normalmente as pessoas adoram o que elas já estão acostumadas a ver. O que os olhos já estão acostumados, elas assimilam com muita facilidade. Então, quando a pessoa te fala que algo é diferente ou estranho, isso nem sempre é uma coisa ruim. Pelo contrário, quer dizer que você está fazendo algo que ela não tinha visto ainda. Então, eu não levo efetivamente quando alguém acha estranho, esquisito, alguma coisa. Não sei se eu gostei, eu falo, que bom. Porque ela precisa processar aquilo. E as pessoas sempre me falam depois do meu desfile, eu ainda estou processando o seu último desfile. Eu falo, isso, processa. porque eu sei que precisa de um tempo. Às vezes, e que bom, porque isso eu sei que acontece comigo. Normalmente o que eu já estou habituada a ver, né? Mas sempre que algo me impacta, eu levo um tempo de processamento com aquilo, assim, tentando entender e assimilar. Então, então, assim, mesmo aqui também, no início da marca, é muita gente que atravessa com as suas opiniões, né? Esses dias eu dei uma entrevista também, foi para a Nossa Agenda, para a Elga, maravilhosa. E aí eu estava falando que é isso, as pessoas elas dão muito pitaco na sua marca, né?
Tipo, sempre tem um que fala assim, ai, eu amei essa saia, mas podia mudar isso aqui de lugar. Ai, eu adorei essa blusa, mas eu sei. Aí eu tô sempre assim, E aí eu tô pensando, e aí, dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça eu tô assim, você sempre pode criar sua marca e mudar isso aí de lugar, não tem problema. Mas essa, Yeah. porque, né? E assim, e no início eu ficava muito. Porque no início eu tive o meu ateliê foi numa fábrica que tem aqui no Rio, maravilhosa, que foi a primeira fábrica de chocolate no Brasil, e era só eu de moda e todo o resto eram artistas plásticos. Tipo, era, sei lá, 70 ateliês e só eu de moda. Nice. Mas porque eu amo arte, eu queria realmente estar num outro ambiente que não fosse moda. Isso era a primeira coisa. Não quero estar no ambiente de moda, quero estar em outro ambiente, com algo que me inspira. Então foi assim um período maravilhoso, que eu conheci muita gente, muitos amigos. E, e aí naquele início, eu não saía nunca da Bering. Tipo, pra vocês terem noção, as pessoas. Eu já tenho uma equipe de reportagem que foi fazer uma reportagem comigo e me perguntou: ah, a gente veio falar com a Angela Brita, ela está? Eu falei: não, ela saiu. E eles foram. E eu, e assim, e é horrível, eu sei que é horrível falar, mas eu adorava isso, porque assim, as pessoas não sabiam quem eu era, não ficava muito, eu ficava, eu tinha concentração para fazer as coisas. Eu sou uma pessoa meio assim, por isso que eu sou noturna, porque eu acho que o mundo está dormindo. Quando o mundo está dormindo, É o eu não sei, melhor. parece que sossega a energia de todo mundo e eu meio que consigo, não sei, eu tenho uma coisa com essa energia mais calma quando está todo mundo mais descansando. Quando está todo mundo acordado, eu acho que eu fico meio agitada. Então, lá na Fábrica Berry era legal essa parte, porque eu ficava isso no meu mundo e não era muito conhecida. Mesmo assim, quando as pessoas chegavam, elas tinham opiniões mil e aquilo ali foi um estudo para mim. Tinha gente que chegava e achava que a dona da marca era outra pessoa, falava, você pode chamar a Angela Brito para mim? Aí eu falava, posso. Entendeu? Aí porque, enfim, aí quando via, não, meu Deus, é porque é tão sofisticado, é tão incrível, eu não pensei que fosse você. Eu falava, ok. Então, você tem um lugar de aprendizado em 10 anos que você vai aprendendo, entendeu? Você vai assimilando, você vai aprendendo, você vai entendendo. Então, eu sou uma pessoa que sempre que chego num lugar, eu tento aprender primeiro, né? Entender. Então, acho que chegar no mercado da moda é isso. Eu fui entendendo, aprendendo, eu não conhecia ninguém, fui escutando. E aí eu gostei dessa escuta que eu tive antes de realmente. Ah, e aí, se eu tivesse. Mas também se eu tivesse. Porque quando você escuta, você tem que separar o joio do trigo. Você tem que entender o que para você faz sentido e o que o outro só tá de blá 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 não te interessa. É a opinião do outro. A opinião do outro é sempre a opinião do outro e pronto. Você tem que entender o que aquilo ali vai ressonar com você. Senão, é só a opinião do outro. Então, nesse período de escuta, muita gente fala, mas eu acho que você tem que fazer isso. Ah, eu acho que você não pode trazer tanto Cabo Verde. Eu acho que não sei o que lá. Mano, eu sou cabo-verdiana e vivo no Brasil. Eu sou as duas coisas. Eu não tenho como separar uma da outra. Então, assim, a sua opinião acaba não sendo relevante. Porque eu não vou deixar de ser nunca uma mulher cabo-verdiana. Mas eu também nunca vou deixar de ser uma mulher cabo-verdiana na diáspora brasileira, no Brasil. Eu vivi mais tempo aqui no Brasil do que em Cabo Verde. Então, assim, eu sou um misto das duas coisas. Então, até você chegar nesse lugar de entender, eu sou um misto das duas coisas e tá tudo bem, sabe? O que o outro pensa não importa, ou então o que o outro acha que eu deveria estar fazendo também não importa, porque eu falo, é tanto. Pensa as barreiras que você vai quebrando como uma mulher negra no Brasil, numa estrutura racista, estrangeira, africana. Como diz uma amiga minha, é tanta coisa, você não quer mais nada, não. Eu falo, não, tá bom, já chega, tá bom, sabe? Então, vocês têm vários recortes. Então, se você vai passar por todos esses recortes, pelo menos que seja tendo a liberdade de fazer o que você ama e ponto final. Da maneira que você quer e ponto final. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão, que eu acho que são várias coisas. Então, eu preciso ser livre. A minha liberdade, eu não posso abrir mão de criar de acordo com o que eu acredito. Agora, o que o outro vai achar, eu não tenho controle, porque eu não tenho controle se alguém vai olhar uma roupa minha e falar é feia. Mano, eu não posso controlar isso, eu não tenho como, né? Porque é opinião e eu gosto. Mas, por exemplo, eu tenho controle sobre a qualidade do meu trabalho. Eu tenho como controlar a qualidade, eu tenho como a pessoa pegar uma roupa minha e falar
sim, é impecável, sim, é muito bem construído, sim, tem uma qualidade exemplar, porque a qualidade, ela não deveria ser nem, ela não deveria nem estar desvinculada da, né, do que você faz, porque se você não faz aquilo com competência, o que você está fazendo? Você tem que fazer algo que você faz com competência. Então, eu acho que a qualidade, ela é um pré-requisito, ela não é porque hoje em dia é muito, né? Você tem que falar da qualidade do seu trabalho. Eu penso, não, mas isso não é o óbvio. A qualidade, o trabalho tem que ter. Então, eu tenho que ter controle sobre o meu processo, sobre as minhas ideias, sobre o que eu quero, sobre a maneira como eu passo isso para o mundo, sobre o que eu gosto, sobre a minha visão, porque a visão Ângela Brito, você tem a opção de colocar a sua. Agora, sobre o que se você vai gostar, se você vai achar isso, vai achar aquilo, se você vai achar que eu não deveria estar fazendo aquilo, isso eu não tenho controle e não pretendo ter. Então, acho que o ganho, voltando, é esse ganho de saber que você fez a aposta certa. Você seguiu a sua autenticidade, eu segui eu acreditei em quem eu era, da maneira que eu era, do que eu gosto, do que eu quero propor com a minha visão e com a minha criação, e não me importei onde ia dar o que os outros estão achando. Aí, enfim, acho que é isso. Nice. Só as perguntas foi um masterclass. Nossa, eu tenho gana de chorar para a sério. A mim, tipo, não gosto de um trabalho, super fã. Eu já disse, acho que muitas vezes até. E, tipo, uma peça que eu nunca paro de admirar, que eu amo tanto, é aquele que eu não sei se é um vestido ou se é um casaco, com aquele pano de terra branco. Ah, Tipo, sim, para sei qual. sempre. Uma Sei. peça assim que de vez em quando está guardado no meu computador que eu vou ver. Então, Realmente. bota como objeto de desejo na wishlist, uma hora vem. Sim, eu já fui ver, já fiz. Yeah, tipo, oh uau, eu gosto tanto daquela peça, mas nem é a única, porque é tão lindo, é tão lindo. Cada peça é uma obra de arte. Eu acho que cada peça é uma obra de arte. Ai, Dá para ver que foi obrigada. que eu gosto muito. Meninas, os valores, a sua página, a seu website, tem os banhos hoje, cada únicas coleções, aquela coleção que tem aquela peça. É tipo um casaco, um casaco que tem uns pod assim, pana de terra branca. E isso também é uma coisa bacana, porque, assim, que a maneira como a gente olha para a nossa cultura, para a nossa origem, ela tem um olhar muito do colonizador, né? Do que a gente tem que entender isso, que são dois lugares distintos. Tipo, a maneira como você olha e você encara a sua cultura e como o outro sempre te passou que aquilo ali Yeah. era. Então, acho que é isso também, olhar para a nossa cultura de uma forma orgulhosa e trazer. E outra coisa que eu falo, não precisa ter não precisa ser disruptivo o tradicional do contemporâneo. Você só precisa atualizar os códigos para dentro da sua arte, né? Então, acho que é isso, é pegar os códigos que são nossos e atualizar dentro da minha identidade Angela Brito. Como é que eu leio esses códigos? Do pano de terra, e aí fazer ele todo branco, sabe? Adicionar ele na roupa, mas não só isso. O pano de terra é um elemento dentro da coleção, mas toda a tradicionalidade na construção da roupa, ela está ali. Mas é óbvio que ele também não é uma coisa que é só cabo-verdiana. Ele traz toda a minha vivência no Rio de Janeiro. Yeah. Então, eu, como brasileira e como carioca, também tem ali muita coisa que me atravessa diariamente e que está ali nas coleções. Mas eu acho que conversa super bem, que é a minha identidade, né? Dessa mulher cabo-verdiana na diáspora. Então, acho que está ali, todos os Eu códigos. acho que é aquela autenticidade lá que está atrai, que está fazendo uma coisa original, singular, sublime, autêntico, espetacular. Ai, obrigada, agradeço. Sério, super bom. É. Então, não tem algumas perguntas
perguntas ali, não tem uma pergunta muito interessante, que é de Patrícia Silva, 34, que você está falando. Ângela, para quando vens a Mindelo trabalhar com o pessoal da Expressa Teatro? É aquela... É triste. Então, Ângela já foi alguma vez a Mindelo? Santiago. Eu acho que parou um pouco. Eu estou lendo a pergunta, acho que deu uma travada. Patrícia, prazer, muito prazer em te conhecer. Olha, só me convidar, eu estou aberta a convite. Porque as pessoas falam muito, Ângela, você vem para Cabo Verde, vem para... Mas assim, precisa ter convites. Então, assim, acaba que a maioria deles é fora de Cabo Verde, principalmente no Brasil. Mas eu estou super aberta, vai ser um prazer. Então, quando quiserem, estarei lá, só me chamar. Ok, então, Patrícia, da Expediente. Já saber. Sim, daquele expediente que está bem. Não tenho mais uma pergunta super interessante de uma pessoa que é também maravilhosa, que é Nandi Lima, que é arquiteta e tem uma mente fora do normal em termos de futuro. Para Frentex, que não está acostumado a falar ali. E essa pergunta: acha que o seu trabalho vai acabar por refletir mais o seu tempo no Brasil, que é mais que em Cabo Verde? Eu, na verdade, vou começar com o que eu acredito. Assim, eu sempre. É uma coisa, por exemplo, aqui no Brasil, muita gente fala: você acha que o seu trabalho é mais sobre Cabo Verde? Olha, eu realmente acho que você pode ter um. Eu acho que não, porque eu não vivo em Cabo Verde, mas o tempo que eu passo em Cabo Verde é de muita qualidade, né? Eu tento ter eu sempre estudei muito sobre a cultura local. O tempo que eu estou lá, eu estou realmente, como diz muitos amigos meus, Pico Belém Santana. Eu realmente tento, né, me inteirar e estar profundamente conectada com o que se faz. Óbvio que nem sempre óbvio que não dá para comparar com uma pessoa que está ali. Mas uma das coisas que eu acredito é que para você contribuir com a cultura local, porque isso é uma coisa que eu debato muito nas minhas coleções, esse pertencimento. Porque por ser estrangeira no Brasil, eu estou aqui há 30 anos, mas eu ainda sou considerada estrangeira. Em qualquer situação, eu sou estrangeira. Então, provavelmente muita gente também, quando fala da minha marca, ela não fala como uma marca genuinamente brasileira, né? Porque essa questão de você nascer em alguns locais tem muito peso. Mas, por exemplo, quando você vai para França, para Estados Unidos, para outros países, as marcas, a grande maioria que desfila, não nasceram lá. Então, eu acho que hoje em dia, para um artista, para uma pessoa que cria, né, ela contribuir com um país ou outro, não necessariamente ela precisa ser de lá ou deixar de. Eu acho que eu vejo muitos criadores, por exemplo, estilistas japoneses que vivem em Paris há 40 anos, né? Eles têm uma moda contemporânea que reflete o Ocidente, né? Ali a Europa, mas quando o DNA deles é inegavelmente japonês. Então acho que não existe muito esse conflito quando você cria. Pelo menos na minha cabeça não. Acho que às vezes é mais de quem está de fora. E eu entendo essa pergunta porque várias pessoas fazem essa pergunta. Mas eu acho que não, porque a construção da minha roupa, ela realmente tem muito da minha cultura caberdiana, porque vem muito das minhas lembranças afetivas da minha avó, das minhas tias, do interior de Santiago. Então aquilo tudo ficou muito, e é onde eu busco. Mas ao mesmo tempo, as minhas vivências diárias, os meus temas, elas estão com tudo que me atravessa diariamente. Sim, isso tem como meu local onde eu vivo. Mas eu acho que a criação, ela não deve estar muito relegada a isso, porque eu acredito que eu contribuo tanto para a moda brasileira hoje em dia, quanto para a moda cabo-verdiana. Então, quando você cria algo que ela toca pessoas,
Porque o que você cria, ela não deve tocar as pessoas porque a pessoa entende a sua língua ou a sua cultura, mas não, é num lugar, é num lugar de coragem, não sei, a pessoa, quando você olha para um quadro, às vezes você não sabe quem fez, mas aquilo te toca. Então, a criação, ela precisa tocar. Não necessariamente você prestar atenção em quem fez, onde ela vive, de onde ela vem, para aquilo ali te tocar. Ou te toca ou não te toca. Depois você vai atrás da história da pessoa, aquilo que funciona assim. Então eu acho que eu contribuo hoje em dia com os dois países igualmente. Mesmo que eu tenha, hoje, óbvio, no Brasil, as pessoas, existe uma indústria da moda, talvez eu não sei, estou falando, talvez eu tenha uma relevância maior aqui, enfim, por toda a configuração. Mas acredito que sim, que se os cabo-verdianos também olharem para a minha moda, se identificam e isso também pode contribuir com a moda do país, sim. Enfim, eu sou uma pessoa que realmente, eu já sofri tanto nesse lugar de estrangeira, que é uma coisa que hoje em dia eu me recuso que ela defina meu caminho, eu pertenço aos dois lugares, os dois lugares estão em mim e acho que acrescento para os dois lugares. Então, é como eu acho. Enfim, mas é uma pergunta, Nandi, que as pessoas fazem muito. Enfim, mas acho que é mais realmente uma dúvida delas, porque eu acredito que eu, tratando tanto da cultura cabo-verdiana como a brasileira, acho que eu contribuo para os dois lugares. Uhum. Exato. Muito bom. Então, que ela é tudo na raiz de ser autenticamente avô. Sim, exato. Uhum. Exato. No tem uma pergunta que está nos comentários. Por favor, tentem fazer as perguntas na caixa de perguntas, mas eu achei essa pergunta interessante, que disse: todo desfile ou criação trata de um tema específico? Sim, sim. Todas as coleções, são 10 anos de marca, 11 coleções. Todas têm um tema específico, mas sempre o último tema vem sobre a reflexão do último. O último sempre dá o tom do próximo, porque com as coleções são sempre, falo, terapias pessoais. Então, a maneira como a última, né, bate e traz as próprias reflexões, aí vem a nova. Mas sim, todas as coleções têm temas próprios e desenvolvimento próprio que traz tudo. Na verdade, o tema da coleção, eu sou uma pessoa que o nome da coleção às vezes vem na última semana, antes de eu apresentar a coleção. O nome não é relevante, é sério, não é. Mas o tema é importantíssimo, você parte de um lugar. Então, o tema da coleção, ela dita tudo na minha coleção. Então, por isso que eu falo que não tem como você esperar algo super definido da Ângela. Porque o tema, ao longo do processo, ela vai definindo a cartela de cor, vai definindo tudo que faz parte, né? A construção, a modelagem, tudo que faz parte daquela coleção vem por conta do tema. Tem algum tema assim que é mais, dizer, que tipo de terapia mais Sim. Sim. Eu tenho um tema que é recorrente, né? Que é eu tenho muito a ver com a pergunta da Nandi, que é essa minha a última que eu fiz foi estrangeira. Então esse meu deslocamento ele está sempre muito presente, porque ao longo de 10 anos, engraçado, eu antes de ter marca eu não prestava nem tanta atenção assim nisso, mas depois que eu comecei a ter marca é um questionamento tão presente que ela está presente em tudo. Ela está presente quando qualquer matéria que você sai, não consegue estar lá o fato de você ser de outro lugar. Tudo bem, isso não é incômodo, mas está lá sinalizando, né? E aí, quando você precisa de patrocínio, de apoio para os desfiles, para qualquer projeto, não vai ser para Cabo Verde, porque eu não vivo ali, mas também não vai ser Brasil, de certa forma, porque, né, ela não é brasileira. Então você fica com a marca, esse questionamento veio tão forte, mas
que as pessoas precisam que você se posicione num lugar, né? E não existe esse lugar. Como que existe esse lugar? Um colega meu, que eu sou muito fã, que é um estilista brasileiro também, ele me falou há uns 2 anos ou 3, Ângela, entenda isso como seu superpoder. Esse não lugar é o seu lugar, sabe? Não fica. Então, isso me bateu, porque é isso, é um não lugar. A gente tem milhões de cabo-verdianos vivendo nesse lugar de diáspora, né? Que pertence aos dois lugares. Então, das minhas coleções, olha, já teve a Fuga, foi sobre Mulher Negra, e aí teve a Brumedes, que falava desse lugar. Aí, depois de Brumedes, teve o Vento Leste, que falava essencialmente desse deslocamento, né? Aí, depois do Vento Leste, falei em Identidade, que também trouxe esse tema. E depois a Estrangeira, que foi especificamente para falar desse lugar de estrangeira, que você se prova infinitamente nesse lugar de estrangeiro. Imagina, todo ano que eu saio de casa para ir desfilar em São Paulo, eu moro no Rio, eu estou indo lá me provar. Que você está sempre nesse lugar de se provar pertencente, né? Mas ao mesmo tempo é um lugar solitário constantemente, porque é como as coisas são estruturadas. Você nunca vai pertencer se você não nasceu ali, né? Então, sim, esse é meu tema recorrente de terapia. Entendo perfeitamente. Às vezes o artista, tipo, para mim isso também é muito recorrente, no sentido, tipo, eu sou cabo-verdiana, nasci em Cabo Verde, mas passei uma boa parte dos meus anos, assim, de experiências bem fortes na China. Então, quando voltei para Cabo Verde, foi uma crise de... Não foi de identidade, porque eu sempre me identifiquei como cabo-verdiana, mas as coisas que para algumas pessoas em Cabo Verde são muito importantes, para mim não são assim tão importantes. Alguns costumes também ficaram assim um pouquinho mesclados, mas a identidade está sempre aí. Sim. E aí, e depois se expressa muito também na minha arte. Que quando eu fiz a minha primeira exposição foi com muito medo que todas as pessoas achassem que era muito estranho. E eu fiquei muito surpresa quando não acharam estranho. Você falou uma coisa muito... Ontem eu estava também com uma amiga cabo-verdiana aqui em casa, e aí a gente estava falando disso. Como seria voltar para Cabo Verde, né? E aí a gente... Que tem esse lugar que é a sua cultura, que você está muito ligada a ela e que te inspira e que faz com que você crie... Mas, ao mesmo tempo, você não vivencia aquela realidade ali todos os dias. Então, muitas coisas, sim, te são estranhas. Principalmente, e ela estava falando muito desse lugar, de um lugar de desconstrução. Porque, por exemplo, no Brasil, você tem muitos temas debatidos constantemente. Constantemente. E são temas que em Cabo Verde não tem tanta relevância, sabe? Então, assim, e aí, com isso, você vai desconstruindo a sua mente num lugar que é muito típico da... E aí, às vezes, quando eu chego em Cabo Verde, ela mesmo estava falando... Ela trouxe essa questão para mim ontem. Eu acho até que eu vi ela entrando aqui, não sei. E aí, ela falou assim, eu fico pensando, mas se eu for... Eu vou voltar, às vezes, para um lugar que já não é muito meu o que eu penso, porque você acaba desconstruindo muitíssimas coisas e que não fazem parte da realidade cabo-verdiana. Isso é um choque, às vezes. E eu concordei com ela. Eu falei, olha, eu realmente sou uma pessoa que quero estar cada vez mais presente em Cabo Verde. É um desejo meu atual, assim. Tenho falado isso com os meus pais, com a minha família. Quero estar cada vez mais e talvez passar um pouquinho mais tempo, às vezes, lá, porque nos últimos 30 anos foi só aqui. Eu vou lá de férias por algumas semanas. Então, é importante estar até mais com os meus pais. Mas eu também tenho medo desse lugar, que é um choque cultural que às vezes você já sente quando vai, né? Porque várias coisas não fazem muito sentido
E as pessoas não entendem que você não vive naquela realidade e que na realidade que você vive, tudo aquilo faz muito sentido e precisa ser discutido, precisa ser, sabe, ser trazido para a mesa, precisa ser questionado. Enfim, acho que talvez nesse lugar de viver. E tem outra coisa também que eu reparo muito. Existem dinâmicas que você só pega no dia a dia. E se você não vive naquele lugar, então, por exemplo, piadas internas, eu não vou entender. Eu vou estar sempre ali boiando, fato. Mas se você chegar aqui no Rio de Janeiro, pode ser onde for, eu vou entender. Então, assim, isso realmente só vivendo. Então, mas eu gostaria muito de ter essa experiência de dividir o tempo entre os dois lugares. E se eu gosto é porque vai acontecer, porque quando a gente, né, imagina é porque já existe. Então é isso. E nós estamos de braços abertos para acolher Ângela Brito. Que bom. Vai ser um super prazer. Temos mais uma pergunta. Pode falar no seu tempo, uma tinha de tempo. Então, eu tô super tranquila. Eu tirei o tempo para vocês, então fiquem tranquilos. Ok, muito obrigada. Tô no ateliê, mas já tô tranquilona, não tem problema. Eu tô vendo aqui uma amiga minha, a Bárbara, que vinha para cá, mas pelo visto ela não vem, porque ela está aqui na live, né, dona Bárbara? Estou vendo a senhora aí. Enfim. A Janete Tavares Fotos é também uma grande fotógrafa e jornalista. Ouvi a Ângela dizer paixão não é suficiente, é preciso uma obsessão. Entendi, mas pode explicar aqui? Oi, Janete, prazer. Sim, isso é uma coisa que tem me atravessado nos últimos 2 anos também. O último 1 ano e meio tem sido bastante especial para mim, em crescimento pessoal mesmo, em áreas que eu queria e que eu consegui prestar mais atenção. E uma delas é essa. Eu recebo diariamente muito currículo, por exemplo, de gente pedindo estágio, pedindo isso, pedindo aquilo, que é para a marca, não sei o que lá. E todas essas pessoas têm muita paixão. Eu tenho paixão por uma hora, eu tenho paixão. E isso tem me. Engraçado que eu estou até trabalhando ligado a isso, numa coisa ligada a isso, mas não posso falar agora. E aí eu tenho questionado bastante isso, porque a grande maioria das pessoas tem paixão por muita coisa, né? Então, eu acho que só paixão, eu tenho paixão. Mas quando eu penso na minha trajetória, foi só por causa da paixão que eu, atingi determinados lugares, não é nem lugar, determinados objetivos meus que eu queria. Foi só por causa da paixão? Acredito que não. Eu acho que paixão é uma coisa muito boa, mas eu acho que se a pessoa ela realmente, porque a obsessão é um lugar onde você está disposta a abrir mão e entenda. Toda paixão, ela te obriga a abrir mão, paixão, e toda conquista, ela fatalmente vai te obrigar a abrir mão de coisas para que você atinja. Então, se você só tem paixão por aquilo, você não tem uma obsessão, por exemplo, eu sou uma pessoa que ainda trabalho horas incalculáveis dentro da minha marca. Essa coisa de 8 horas por dia, de não sei o que lá, de horário de almoço. A Simone sabe a hora que eu almocei hoje. Eu saí de uma reunião, eu tive que engolir para entrar na live, porque eu não tinha almoçado ainda e já eram 5 horas do Brasil. Então, assim, é ótimo, eu não estou falando isso com orgulho, gente, entenda, isso não é bom, não é legal, não é para vocês fazerem. Mas eu reparo que várias pessoas que eu conheço e que eu admiro e que realmente fazem um trabalho relevante, elas têm uma espécie de uma... Porque quando tem época de lançamento de coleção, por exemplo,
As pessoas falam, vai comer. Eu penso, não, mas eu já não tô com fome. É como se você tivesse uma obsessão tão grande que aquilo ali te alimentasse. Eu sei, é ruim, não é isso. Eu não quero fazer apologia. Mas a obsessão é o que te. É sério, a obsessão é o que te faz levantar todos os dias, ir para dentro do seu ateliê, mesmo quando as vendas não estão boas, mesmo quando você está cheio de pepinos para resolver, mesmo quando você está com sono, mesmo quando. A obsessão, ela te leva num nível que eu acho, se você não está disposta a abrir mão de Netflix, abrir mão da prainha, da cervejinha, do convívio com os amigos, das suas viagens, esquece. Não tem como você. Óbvio que vai chegar uma hora que você vai ter uma empresa estruturada, com ajuda, mas quando você equipe, que é aquela eu e o. A equipe é formada por eu, exato, é você e você. Então você tem que estar disposta a abrir Yeah. mão de muita coisa na sua vida. E se você não tem obsessão, você não abre mão, desculpa. Se for só paixão, você não abre. Porque você quer trabalhar várias horas, ir para a mesa de modelagem, ir para o financeiro, fazer as planilhas, entender a arte de umas fotos, ir para a costura, criar coleção, vir para o projeto, que você ainda quer ir para a praia, quer pegar cervejinha, quer não sei o que lá, quer ir no cineminha, esquece, não tem como. Não dá. Então, por um período, você tem. Eu acho, mas eu posso estar errada, Janete, tá? Não quer dizer que eu sei o que eu estou falando, tá? Eu tô falando por mim, porque assim, eu precisei entender o que era essa paixão que me move depois ainda de 10 anos, diariamente. E eu entendi que não era uma paixão. Porque moda é isso. Eu tô no ateliê, hoje em dia, só para você entender, meu ateliê é no andar de cima do meu apartamento. Pensa o que eu fiz. Agora eu não saio mais do ateliê. Minha mãe falou, você não sai nunca mais do ateliê. Porque agora eu sou subascada para vir para o ateliê. Então, quer dizer, eu não preciso ficar andando pelo rio. Eu só... Mas eu tô numa felicidade que eu não sei descrever. Então, assim, porque eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para criar, enfim. Então, é mais nesse sentido, Janete, tá? Não sei se eu me fiz entender, mas também não é para ninguém levar. É só como eu vejo, não sei. Você disse, vou dizer assim, que vou me identificar completamente. Nós dois. Minha fotógrafa, minha artista audiovisual, ainda trabalho foto, de filme, de fazer vídeo, e que tem nenhum dia, nenhum momento, nenhum lugar que me trabalho, nunca está fazer foto, nunca está espiar um olhar ou uma maneira de uma visão fotográfica do enquadramento. Até às vezes ter ser um problema que se quer dizer na semana. Se um quer tipo, aproveitar o momento e tal. Mas a minha maneira de aproveitar o momento é de registrar, é de captar, é de conseguir congelar aquele momento ideal, conseguir aquele enquadramento e aquele momento para tipo, congelar aquele momento. E depois agora, que resultado ser mal do que imaginar, é incrível. É assim que me viver um momento e que me sentir mais power. Mas assim, tu fui falar dizer, acho que o menino é apaixonante. Ou ter obsessão. Não é, porque não é para ser uma apologia também, porque é óbvio que tem que ter um equilíbrio. Eu, depois de 10 anos de marca, eu estou nesse momento, no último ano e meio, principalmente, buscando esse equilíbrio. Porque a gente aprende também como cabo-verdiano, eu acho que tem isso que você traz, eu entendo esse lugar muito do cabo-verdiano, que a gente precisa trabalhar duro, a gente traz muito esse trabalhar duro. Então, tipo, se você não tá ali, você acha que as coisas não vão dar certo, não. E aí vários amigos ficam, Ângela, não é assim, não precisa, pra quê?
relaxa. Ainda mais carioca, adora relaxar. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu estou aprendendo a relaxar um pouco. Mas sim, eu acho que, e principalmente para a juventude, para os novos, e quando eu palestro, principalmente em faculdade, universidade, eu vejo, às vezes a pessoa está em todas. E ela ainda está questionando. Poxa, você não foi naquela festa em São Paulo? Poxa, eu penso, mas tu trabalhando quando? Me explica quando você está trabalhando. Porque assim, não é, porque, assim é isso, entendeu? Não tem como você estar em todas e ao mesmo tempo fazer tudo. Então você tem que passar a ser seletiva e você tem que priorizar. E nessa ciranda de priorizar, quando você tem uma obsessão, vai ser sempre a sua obsessão a prioridade. Porque é o que está ali, que te alimenta, que te faz a sua alma vibrar, faz você se sentir plena, completa. Então, precisa ser uma obsessão. Porque se for paixão, ok, eu também tenho paixão. Eu quero ir no show, sabe? Quero fazer isso, tenho outras paixões. Mas aí você tem que optar, né? E como é que, tipo, eu acho que para aquele que só estou habitar ali, acho que é uma pessoa bastante organizada. E está parecendo sempre foi organizada em matemática. Mais Mas, ou menos. mas que é possível conjuga aquela obsessão com vida. Como, tipo, a mim, por exemplo, eu, se me pudesse, eu passava toda hora de tempo a pesquisa arte e a fazer arte. Mas a minha está ali na Cabo Verde, um país em que tem aquela cultura de colecionar arte, de investir em artistas visuais. Então, está sempre se, às vezes, te tarangana de que você consegue fazer como. Então, usa aqui as minhas outras habilidades, que é linguísticas, que ainda fazer tradução, interpretação, que é para poder financiar a obsessão, mas às vezes não está hoje a contas, acumula, nunca está conseguindo concentrar na obsessão. Isso é importante, isso é importante. É importante, porque... Vai, continua. Mas que foi no começo se concilia aquela obsessão com realidade de vida. Então, eu no começo, foi assim, como eu falei, eu trabalhei 8 anos para juntar o dinheiro, né? Não só para estudar, mas para abrir a marca. Então, eu e os meus amigos, compadres, que hoje em dia também tem um estúdio incrível de arquitetura, super premiado também no Brasil, a gente teve a incrível ideia de abrir uma loja de antiguidades paralelo com as nossas marcas. Porque aí a gente ia ter essa loja que ia dar o dinheiro enquanto a gente trabalhava nos nossos ateliês. Então eu falo que foi uma feliz ideia, porque por 4 anos a gente teve essa loja de antiguidades, de móveis, que a gente garimpava no Brasil, na Argentina, e aí a gente vendia nessa fábrica Deri. Então era o meu ateliê Angela Brito, a loja de antiguidade nossa e o estúdio deles da arquitetura na outra ponta. Então essa loja, ela possibilitou essa tranquilidade do início, mas que depois que você lança a primeira coleção, acabou a tranquilidade, porque aí o BO volta a ser, BO é boletim de ocorrência, tá? A gente brinca muito com isso. O BO volta a ser a grana. Então assim, realmente, porque para você dar continuidade a qualquer sonho, você precisa que o dinheiro entre, né? Porque senão, a gente veste, a gente come, a gente compra remédio, muita gente tem filho que vai à escola. Então, isso tudo, ele precisa ter, né, um combustível, que é o dinheiro. Então, o dinheiro ele precisa entrar de alguma forma. Mas eu acho que o dinheiro, ela não necessariamente ela tem a ver com obsessão. Obsessão, quando eu falo que você precisa estar ciente que você vai abrir mão de muita coisa para chegar a lugares. Entendeu? Isso é fundamental.
E, e se você não está disposta a isso, esquece, não vai acontecer. Isso eu acho que é. Porque assim, 1% é o talento. Yeah, 99% é a dedicação. yeah. Então, assim, a dedicação quer dizer que você vai abrir mão de muita coisa para estar ali presente, para se dedicar. Então, mas assim, em relação a isso, com você está falando, de aí como você sustenta essa sua arte, eu quero entender a sua questão até, como você sustenta essa sua arte, por exemplo, em Cabo Verde, se aquela arte não vende tanto. É isso? Uhum. Porque você tem uma obsessão que você precisa se dedicar full time. Mas, ao mesmo tempo, você não pode se dedicar o tempo inteiro se você precisa ganhar dinheiro. E se você não está ganhando. Então, assim, voltando lá na minha pergunta, eu não sou tão organizada quanto pareço, tá? Isso é só meu charme tentando enganar. Obrigada, É sério, não. Nem pretendo, nem pretendo. Eu sou muito prática, eu sou geminiana, eu volto sempre nessa questão de que eu me defino em várias coisas, menos no mudar de ideia com muita facilidade. Eu acho que ser lenda urbana. Mas, então, eu gosto desse esse meu espírito livre. Mas óbvio que o espírito livre, ele não pode ser oba-oba. Você tem uma empresa, você precisa ter planilhas, você precisa organizar essa planilha, você precisa, sabe, financeiramente você precisa estruturá-la porque não é brincadeira. É uma empresa que tem pessoas que trabalham nela, que dependem que todo dia sim, entendeu? Então, assim, Yeah. se você tem pessoas que dependem de você, você não tem nem como ser tão desorganizada, né? Então, assim, o que eu acho é que isso é uma coisa. Então, quanto à questão da organização, sim, devo ser um pouquinho organizada, porque por muitos anos eu fui sozinha em várias frentes. Mas, quanto a se dedicar totalmente à sua arte, e eu acho que chega uma hora que, se é aquilo que você quer, você precisa estruturá-la para aquilo ali te trazer o retorno financeiro. Porque dentro de qualquer, mesmo quem faz natação, o nadador que vai para a Olimpíada, ele vive também. Yeah. Ou ele tem um incentivo, um apoio, ou ganha dinheiro com aquilo, ou ele não vai ficar o dia inteiro nadando. Que é o que acontece com os nossos atletas em Cabo Verde, né? Não vai ter incentivo, não sei o que lá. Eu não estou lá, mas eu vejo, eu leio. Yeah. Então ele não vai ficar o dia inteiro treinando e ele tem outros BOs para resolver. Ele precisa ter apoio, precisa ter incentivo para que ele se dedique àquilo. Quando você não tem, por exemplo, você que pinta, que tem outras artes, você precisa rentabilizar aquilo. Isso, tipo, não tem como. E não pode. Por anos eu tinha essa vergonha, tipo assim, não vou falar do meu trabalho. Tanto que eu me escondi, eu não queria mostrar, eu queria fazer, não queria. Assim, não, mas aí a pessoa vai achar que eu tô querendo vender para ela. Aí um dia alguém falou para mim, não entendi. E você não quer vender para ela? Eu falei, tipo, porque eu amo brasileiro, que assim, é sério. Eu acho que tinha que ter metade brasileiro e metade ficar vendendo junto. Brasileiro, ele é muito prático, ele vai logo no cerne da questão. Tipo, e ele tem essa desenvoltura, né? E aí uma amiga falou assim, não entendi. Você quer vender, não? Não, eu quero, mas então eu não tô entendendo. Você quer vender e você não quer que a pessoa... Exato. Mas então, é isso, eu tava com vergonha de vender meu trabalho, de mostrar meu trabalho, e depois você se dá conta, não, calma, peraí, eu não estou fazendo esse trabalho para ficar guardado, eu quero que o trabalho vá adiante até para poder continuar, né? Exato. Eu não quero que quem não goste não compre, mas quem gosta, sim, eu quero que ela compre. E aí você consegue entender que você precisa sim monetizar o seu trabalho. Você precisa que aquilo ali te traga retorno, até porque se as pessoas gostam tanto, e é isso que eu falo também muito aqui no Brasil, as pessoas são fascinadas. E aí eu penso, você compra? Alguma vez você comprou? Porque aí você não compra. Você é fascinado, você não compra, você não apoia, você não sei o que lá. Então, fatalmente, o que você não apoia, ela está fatada ou correndo o risco de algum dia sair do mercado. Então, quando alguém fala, eu adoro seu trabalho, Simone, é bom que ela também apoie seu trabalho.
se ela quer Yeah. ver seu trabalho no futuro, né? Uhum. Então, assim, não, eu acho que não tenha vergonha. Olha só quem tá falando, cara de pau, eu até ainda tenho. Não tenha vergonha de. Eu sou aquela que empurra o trabalho e falo, vai, querida, fala sozinha. Aí tá todo mundo falando, Anja, não, você precisa estar dada a cara ao seu trabalho, mas eu empurro o trabalho e falo, vai, fala pra mim. Mas hoje em dia eu tô começando a entender que eu realmente preciso aceitar as lives, eu preciso estar nos lugares, eu preciso que a minha voz seja ouvida para que as pessoas entendam o que tem por trás do meu trabalho, que elas entendam que não é só uma roupa, né? Que existe toda uma pesquisa por trás, existe toda uma narrativa verdadeira por trás, entendeu? Então, o que eu preciso, então é o que eu te falo, coloca a cara. Olha, eu estou dando conselho que às vezes não faço. Mas é isso, coloca a cara, monetiza o seu trabalho, porque senão não tem como continuar, senão você vai ter que fazer outra coisa. Tem uma coisa que dá bastante força. Você pode pensar, eu trabalho para mim, faço isso acontecer, eu vou trabalhar para o outro. Aí você rapidinho você toma o tom, você faz para você. Porque senão, de vez em quando eu Exato. penso isso. Exato. Ai, obrigada. É muito. Obrigada. Isso ele tive. Bons conselhos. Não, para mim também. Quando eu falo, é bom que a gente vai falando e vai externalizando e vai. Que às vezes fica muito aqui. Ouvindo. E a gente também se ouvir é uma coisa boa, porque às vezes a gente não está verbalizando aquilo, colocando para fora e a gente não se ouve. É bom ouvir, porque eu também estou precisando aprender mais isso. Aquela é muito importante. Bom, até mais uma pergunta ali. Janete de Andrade, MTC, já tive que... Oi, Janete. Gente, Janete é a melhor acupunturista desse país. Já salvou minha vida. Amo de paixão. Eu juro que nesses dias estava pensando, eu preciso ir na Janete. A minha mãe, em Cabo Verde, ela ajuda a minha mãe em Cabo Verde com dicas. Então, ela é assim, fantástica. Assim. Quando vocês vierem. Nice. Era pergunta se já teve que modificar algum ponto da coleção já com quase tudo pronto para o desfile. Não. Não, porque eu faço uma por ano, né? Por exemplo, teve uma edição agora da São Paulo Fashion Week que acabou esse fim de semana. Não faço. Eu nunca faço essa do início do ano. Só faço a do final do ano. Por escolha. Porque eu tenho meu tempo de maturação, meu tempo de pesquisa, meu tempo de trabalhar e eu gosto disso. Então, fazer 2 coleções, 2 desfiles por ano, para mim seria desgastante. Além de que eu ficaria muito em função de desfile, eu quero fazer outros projetos, né? Então eu acho que uma coleção por ano, um desfile por ano, já, né? Mostra ali, ai que legal, meu primo acabou de entrar, mas ele não tem nada de português nem crioulo, então vai ficar boiando. Aí, então, como eu faço uma por ano, como eu faço uma coleção por ano, eu tenho tempo de me dedicar a outras coisas. E eu tenho tempo de me dedicar com muito tempo àquela coleção. Até outubro, novembro. Esse ano é outubro, mas nos últimos anos foi novembro. Então, até lá, Janete, já fui, já voltei, já fui, já voltei, já fui, já voltei. Então, assim, quando eu realmente. E eu só começo a produzir quando eu fecho a coleção inteira. Fala um pouco, sei. Entende? Eu tô vendo, sim, tô vendo. Depois vou saber essa novidade. Então, assim, quando eu vou desfilar, e eu só começo a produzir quando eu já tô com a coleção amarradíssima. Aí eu parto para a produção. Então, nunca aconteceu, não. Mas se eu tivesse que fazer, eu faria sem problema. Eu jamais iria apresentar uma coisa que eu não tenho certeza. Se precisasse ou sai, ou eu começo do zero fazendo. Eu não teria problema nenhum com isso mesmo. Nice. Certeza de quem é. Ele quer autenticidade. Agora tenho uma
pergunta. E, por favor, como que você define estética cabo-verdiana? Complexo. Complexo porque são 9, né? 10 ilhas, 9 habitadas. Então é complexo você falar numa unidade de estética, né? Eu até no meu ateliê eu tenho um quadro que são, né, um apanhado das 10 ilhas, mais ou menos, da estética. Mas assim, é muito similar, mas existem algumas diferenças, né? Você tem ilhas que são muito mais similares, Santo Antão, eu acho que Santiago, Fogo também, você tem várias similaridades, o lenço Então você tem ali, você tem ilhas que são muito próximas, muito similares na vestimenta e na estética, e você tem outras que não. Mas que não recentemente, porque até São Vicente, quando você faz uma pesquisa, né, do século XIX, antes da gente entrar, sei lá, na década de 20, do século XX, você encontra uma estética muito similar da Ilha de Santiago e São Vicente também. Então, mas foi mudando. Então, não tem como falar uma estética única cabo-verdiana, mas me entristece um pouco que hoje em dia hoje a gente tenha cada vez mais uma estética voltada para a europeia. Mas eu também acho que a gente nunca teve uma não, pelo menos num passado recente, sei lá, nos últimos 2 séculos. Segundo as minhas pesquisas, mesmo a roupa tradicional cabo-verdiana, desde que você tem aquela primeira documentação. Engraçado, tem uma foto que eu encontrei há uns anos atrás, que dizia que era São Vicente, uma foto, uma pintura, dizia que era São Vicente no início do século XIX, 1800 alguma coisa. Você olha para aquilo e você fala, não é São Vicente. Não tem como. O cara tá ali com uma floresta enorme atrás e tá ali com alguns animais, esquece, você já sabe de cara que não é. Que aquilo ali é um engano. Mas tá lá, São Vicente e Cabo Verde. Então também tem essa coisa de você entender. Mas pelas fotos que a gente tem, a documentação mais antiga que a gente tem, quando você vê, a gente já tem uma estética muito baseada na europeia, desde sempre. Você não tem uma estética africana, isso desde os primórdios. E aí, conforme vai se modernizando, você tem cada vez mais uma estética mais parecida com Portugal, com França, com os países onde a gente tem muito imigrante. Eu falo, minha última coleção Romaria, ela não é, ela se chama Romaria, mas ela não fala das questões religiosas. Ela fala desse encontro entre a diáspora e quem fica. Então, eu falo que essas festas de Romaria, a meu ver, óbvio, estou falando de um olhar meu, essas festas de Romaria, eu que sou do interior de Santiago, sou de uma família muito católica e de Santa Catarina, que tem toda essa coisa das festas religiosas, de avós muito religiosos. Essas festas de Romaria, elas são um grande encontro entre a população que fica e a que vem. E a que vem sempre me pareceu que exerce um impacto profundo sobre a estética de quem fica. Profunda. Então, quando você fala, quando a gente fala, não tem que existir crítica. Porque uma pessoa que nunca saiu de Cabo Verde, a referência que ele tem, a internet hoje em dia chegou, mas é recente. Então, a referência que ela tem é o familiar, é o amigo que está vindo de férias. Então, o que o amigo vem vestindo, aquilo ali para ele é o que é moda, é o que é legal, é o que é bacana, é o que está vindo de fora, entendeu? Então, influencia muito, porque pensa-se Cabo Verde a nível da capital, de quem tem muito. Mas Cabo Verde é gigantesco. E em Santiago, principalmente, a grande maioria da população não é da capital, né? Acredito eu. Ou se não é a maioria, se na capital tem mais, porque eu sei que a praia tem muita gente, você tem uma grande maioria da população que não tem acesso a muita informação de moda. Então, a estética que ela reproduz é a dos imigrantes. Então, é natural que ela se espelhe naquilo. Eu falei isso no meu release. Você é um espelho para mim que mostra que a gente ainda está conectado desde que eu continue me vestindo como você. E uma coisa que eu
sempre achei muito interessante em Cabo Verde é que cada zona tem seu país de imigrantes. Sim, exatamente. Ainda tem isso. Que você, dependendo, você vai ter Fogo, Santiago também, meu primo que entrou, inclusive, é americano, enfim. Você também tem grande imigração para os Estados Unidos. Você tem outras localidades que é Itália, você tem outras que é a França, você tem... Santiago acaba tendo um pouquinho de cada. Mas você tem ilhas, por exemplo, mas Santiago eu acho que não tem uma grande, por exemplo, imigração para a Itália, mas tem ilhas que tem, entendeu? São Vicente. Exato. Quando Então, fui para São Vicente, eu notei muito que é Itália, Alemanha. então isso vai influenciar muito. Então a estética cabo-verdiana, você não tem como definir uma única, porque ela é muito transpassada por essa questão da diáspora, dos imigrantes. Porque quando a gente vai, quando a gente volta, a informação que a gente leva, ela é muito relevante para como a população, pelo menos essa do interior, que vai se vestir o resto do ano. Ela, quando ela vai no IA comprar algo, ela vai comprar algo parecido com o que ela viu o familiar vestindo quando veio da França. Ela não vai pegar algo ali atrás. Ela fala assim, que saia que fulano Benta Bisque. Ela vai lá e pega uma saia parecida, porque ela quer reproduzir aquela estética, entendeu? Então, mas a gente tem uma estética muito eurocentrada, muito. Você não tem... o cabo-verdiano, ele não tem uma estética voltada para o continente, né? Por razões, muitas razões, né? Sermos um arquipélago fora do continente, colonização de séculos, imigração muito forte para a Europa. Então, isso tudo interfere muito na nossa estética. E é esse resgate que eu faço com a minha marca, é resgatar essa tentativa, que ela não é literal e nem consegue ser, porque não existe uma padronização. De alguns códigos, como eu falei lá no início, e aí, a partir daqui, talvez a gente criar uma estética nossa. Traçar uma linha dentro da indústria, dentro da moda, com uma identidade nossa. Trazendo alguns códigos. Mas esse código ele vai ser traduzido no meu Olhar Angela Brito, no seu Simone, no seu do Santo. Cada pessoa, ela vai traduzir esses códigos de uma forma muito pessoal. Então, mas eu acho que a construção, ela começa nessa estética de agora. Até porque a gente é a primeira geração pós-independente. Então, assim, a partir daqui que a gente constrói realmente algo sendo, sabe, livres e sem muita imposição de estética e etc. Nandi fez um comentário ali que eu achei interessante, que fala, tem uma tendência a se dizer vestir roupa africano que nos separa da nossa africanidade. A mim pessoalmente encanta me tá afastando de nossa africanidade, mas é que é muito e aquele que está enraizado naquele que não está o herança de comércio na Cabo Verde. Não, eu acho assim, eu acho que essa assim, eu acho que essa frase, na minha visão, a questão maior dessa frase é que quando você fala veste um roupa africano, automaticamente você se tira do lugar do africano. Nenhum francês vai falar assim, veste um roupa francês. Ele já é francês. Né? Ele pode enaltecer a França, made in France, na Alemanha você vai chegar, o made in Germany, é uma coisa assim, orgulho nacional. Você pergunta por um produto, ele vai falar assim, made in Germany, como se você estivesse ofendendo ele achando que era de outro lugar. Então é um orgulho. Mas eu acho que a questão, para mim, no meu olhar, foi Nadine que perguntou? Porque eu não estou conseguindo ver quem, só vi uma pontinha da pergunta. Nandi. Então, Nandi, essa que a questão é quando a gente coloca dessa forma veste roupa africano, a gente está se retirando desse lugar de africano. Então, assim, como africanos, eu tenho o tempo todo de salientar, nós não somos um país, somos um continente de várias culturas e vários povos, com a mesma ancestralidade, mas de várias culturas.
várias tradições, principalmente, né? Porque existem até culturas similares em alguns lados, mas várias tradições e culturas também. Então, por exemplo, na América do Sul, quando você chega aqui, você não vai falar para um brasileiro, ele vai falar, estou vestindo uma roupa da América do Sul. Jamais. Por que ele falaria isso? Né? Ele é brasileiro. Tipo assim, tem Argentina, tem Chile, tem Paraguai, tem Uruguai. Gente, tem uma infinidade de países aqui dentro. Por que ele vai falar isso? Então, acho que a questão, e isso é uma coisa muito nossa também como cabo-verdiano, a gente tem tendência a fazer isso, né? A falar do continente se excluindo. E a gente não. Você não tem como se excluir de um continente que você pertence. Agora, visse roupa de que país? Né? Exato. Porque isso já é uma maneira de quebrar uma estrutura que ela já é organizada para que a gente pareça uma massa única, sem identidade. Porque você fala do africano, normalmente as pessoas falam de África como um país, uma massa global, que espera-se que a gente pense as mesmas coisas, vista as mesmas coisas, coma. Ai de você se você não souber, tipo, eu fui saber de religião de matriz africana candomblé no Brasil. Nunca tinha ouvido falar em Cabo Verde. Yeah. Nunca tinha, né? Então, assim, mas como eu sou uma mulher africana, mas eu sou cabo-verdiana. Então vai ter coisas que eu não vou ouvir falar, assim como o nigeriano vai ter coisa que ele não sabe sobre Cabo Verde, sabe? O maliês, ele vai ter coisa que ele não sabe sobre Guiné-Bissau. Porque nós somos países diferentes, não somos uma mesma coisa. E aí, quando você coloca africano, você está reproduzindo esse pensamento colonial, de que somos um só. E não somos. Então, quando eu estou vestindo, eu quero saber de onde. Quando eu recebo um pano de presente, eu quero saber de que país que é. Yeah. Que eu não vou. Ah, é um pano africano. Tá, mas da onde? Africano como? Não pode. Sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente desconstruir, não só falar o país, porque isso é simpático até com o coleguinho, com o amiguinho, com o conterrâneo, né? Porque quando você dá um nome, aquela coisa se você está dando nome, essa roupa é típica de Burkina Faso. Você está prestigiando o coleguinho, o conterrâneo, o amiguinho, sabe, o vizinho. Você tá, sabe, dando nome aos bois, falando de onde é que é aquilo, fazendo com que as pessoas vão pesquisar. Quando você fala africano, é amplo, é vago. E dá uma sensação. Então, para mim, a frase é essa. Agora, vestir uma roupa, sei lá, do Mali. Que lindo! Tava vestindo uma roupa guinense. Pô, perfeito, porque Guiné não é Cabo Verde. É país irmão, mas não é Cabo Verde. Então, é ótimo você falar, vestir uma roupa de Guiné. Qual é o problema disso? Nenhum. Quando você fala roupa africana, a gente fala isso para tudo, né? Africano, mandiaco, não sei o que lá. Para tudo, a gente generaliza. Comida, exatamente. Não, até o ser humano em si, a gente fala em um africano, um mandiaco. Eu falo assim, mano, para de falar isso. Porque não tem, não, até porque, tipo, a maioria das vezes nem é um mandiaco. É outro, é papel, é outra etnia, sabe? E você tá ali chamando para uma etnia que nem a dele. Então, eu acho que a gente precisa de muita caminhada nessa desconstrução colonial. Eu acho mesmo, de desconstruir a mente para o cabo-verdiano é assim. E é engraçado que as pessoas aqui no Brasil talvez não tenham isso, né? Porque elas imaginam um país africano e a gente já está muito desconstruído. Não, é um país africano e um arquipélago fora do continente que ficou sobre colonização por séculos e muito voltado para o colonizador, para Portugal principalmente, né? Exato. E Nandi também escreveu uma frase que eu acho muito interessante, que é uma coisa que por acaso não estou acostumada a pensar nele, que essa questão se tornou mais complexa desde a produção dos panos wax, que acabou se tornar típico da costa oeste da África, mas que nem tem real raiz, além das estampas que são criações locais. Até os chineses estão vendendo esses panos, isso dilui completamente as culturas. A menos uma bem na loja chinesa, acha um pano com padrão de pano de terra. Exato. Não, mas é isso. Eles estão vendendo. O chinês em Cabo Verde está vendendo de tudo.
Tá vendendo pano de terra, tá vendendo patrão. Então, isso também, não é só em Cabo Verde. Aqui também. As pessoas, por exemplo, no início da marca, a quantidade de pessoas que entravam na tele e falavam, mas cadê os panos africanos? Cadê aquelas estampas? Aí você tem que ficar lá. Entendeu? Tá. Qual país africano? Qual pano africano? Tipo assim. Então, porque as pessoas têm essa sensação de que aquele pano wax é o pano africano. De qualquer país. Sendo que mesmo no país que hoje em dia ele pode ser. Cabo Verde nem é, porque ele não é um pano tipo de Cabo Verde. Mas, por exemplo, mesmo nos países onde ele é amplamente usado e produzido e vendido, sendo que a maioria vem da Indonésia, da China, Exato. ele também não é o Venezuela, pano, né? ele não é o pano originalmente daquele país, que a grande maioria, se não 100% dos panos africanos são panos feitos em tear, Yeah. entendeu? Cada um com seu nome, mas cada país, se você for ver, ele tem seu próprio pano de tear. Esse é o pano característico, não desvalorizando o wax, que já faz parte da cultura. Então, a gente não está tirando nada, não é sobre isso. É sobre só elucidar. Mas se espera muito que tudo que você vai fazer seja com esse pano. Você está fazendo. Ah, eu estou falando de África. Várias vezes eu recebo a pessoa falando, ah, mas é porque eu faço moda africana, você não. Aí quando eu olho, não é brincadeira, é real, tá? É muito real. É muito, muito real. E é muito surreal que, como uma mulher africana, você tem que responder isso, porque, mano, se eu sou uma mulher, se eu sou africana, eu posso. Uma lágrima